Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito importantes, atualizações e também abordando aqui com vocês alguns fatos, no mínimo, inusitados e curiosos, que brotam desse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Num dia de muitas especulações, porque amanhã, neste horário, o presidente Lula já estará se reunindo com o presidente norte-americano Donald Trump. Se tivéssemos aqui no Brasil bolsas de apostas que fizessem ali alguns apontamentos sobre alguns resultados possíveis de reuniões de chefes de Estado, olha, essas bolsas ficariam em colapso, porque as possibilidades de resultados diversos desse encontro de Lula com Trump são imensos. Mas eu já cravei aqui com vocês que aconteça o que acontecer, o presidente Lula, pode anotar, ele será observado pela mídia, pelos analistas aqui no Brasil e fora do nosso país, como alguém que saiu de uma forma muito positiva. Essa é a minha percepção. Não é por outra razão que eu fiz aqui uma enquete com vocês, está ali aberto no nosso portal ainda, você pode ver no primeiro comentário aqui, para participar da nossa enquete aqui sobre o que você acha que poderá acontecer dessa reunião, tá bom? Bom, tem muita coisa acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e venha participar das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, deixe seu joinha, mande um comentário e, se puder, prestigie nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que estão crescendo a cada dia, cada vez mais em função do engajamento de vocês aqui no nosso portal. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Bom, vamos aqui aos temas, começando aqui pelo fato, né, que agorinha mesmo estava rolando na Câmara Federal a reunião sobre a redução da jornada de trabalho, do fim da jornada 6 por 1. Comissão presidida pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Olha, a condução dos trabalhos está muito interessante, tá, gente? Está muito interessante, está com a boa velocidade, então a gente pode ter o cronograma cumprido e muito em breve termos no Brasil o fim da jornada 6 por 1. Muitos empresários foram para Brasília, muitas associações empresariais foram para Brasília também, para tentar ali pressionar os deputados para que o projeto do fim da escala 6 por 1 não avance, mas está avançando assim mesmo. Então, parabéns ao deputado Alencar Santana e vamos ver o que vai dar essa história. Essa é uma notícia muito positiva. Agora, no campo do inusitado, eu me deparei com essa situação aqui, porque a senhora Michele fez uma publicação nas redes sociais dela. Michele sobre Bolsonaro. Talvez não tenha um companheiro que um dia cuide de mim. Ex-primeira-dama fez desabafo nas redes sociais acerca do estado de saúde do ex-presidente que está sob seus cuidados em casa. Resumindo a história, ela está se lamentando aqui, que, enfim, primeiro que ela casou com uma pessoa bem mais velha do que ela, né? E ela já está calculando que ele vai partir primeiro que ela. E que ele está muito sambado, ele está muito avariado. E aí sem fazer nenhum tipo de chacota, né? Porque ele fez por onde, né? Está com a saúde toda debilitada, apesar de ter sofrido uma situação, né, em Juiz de Fora, mas a partir daí ele nunca cuidou da saúde dele, enfim, a pessoa... E, enfim, está nessa situação, aí o psicológico dele fica detonado também, começa a brotar troços de tudo quanto é lugar, então a criatura está muito avariada, né, para dizer o mínimo, né. Agora, ele tem que ficar bom para poder cumprir o tempo dele na cadeia. Então a Michele hoje começou a especular. Talvez eu não tenha a meu lado um companheiro que um dia cuide de mim, assim que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado, escreveu. Olha só, senhora Michele, para de palhaçada, tá? O Bolsonaro acumulou muito dinheiro, a senhora também está guardando um dinheirinho forte, aí que a senhora recebe a grana do PL, há quem diga que a senhora está entrando para a política, a senhora certamente, para desespero do povo brasileiro, deve conseguir se eleger, vai ficar também recebendo mais uma graninha. Então, a senhora não tem do que se preocupar, a senhora vai ter grana para contratar enfermeiro, enfim, vai ter. A senhora tem filhos, né? Filhas, então a senhora não pode ficar reclamando. E tem muitas pessoas, né, que gostam da senhora, que sempre darão apoio à senhora. Sempre haverá alguém para secar o seu cabelinho ou para dar um banhozinho na senhora. Mas o que ela está transmitindo nessa coisa lamurienta, né? Me lembra até o Mozart, né? Porque o Mozart, há um mito que ele teria escrito um requiem
para ele mesmo, que é uma peça, né, que normalmente se faz, ou se fez, fazia, para homenagear pessoas mortas. Então se preparava ali alguma coisa, a pessoa, quando morria, já tinha ali uma música assim, para servir de fundo musical do funeral, enfim, ou para lembrar a pessoa depois de morta. A senhora Michele já está meio que preparando essa canção, né? É um negócio complicado dessas pessoas, né, fazer esse tipo de publicação, né? Se eu fosse o Bolsonaro, eu ia ficar meio preocupado com a Michele, assim, Michele, que negócio é esse aí? Tá preocupado quem é que vai te dar banho, quem é que vai secar teu cabelo? Eu tô aqui inteiraço ainda, né? Pelo menos estou lutando aqui, né? Mas são coisas esquisitas desse mundo cão. Tem gente que se comove com isso. Bom, mais cedo eu conversei com vocês também sobre essa ação da imprensa brasileira para ficar criticando o Desenrola Brasil, que é o programa do governo federal. Eles ficam criticando porque eles não sabem o que é a vida do trabalhador que está preocupado, fica sem dormir, porque o nome está sujo na praça, não pode fazer compra, a pessoa fica desesperada, não pode ter crédito. Então, como essa gente do mercado financeiro, os porta-vozes, os jornalões, não têm esse problema, então eles acham que não existem problemas para as pessoas e ficaram atacando esse desenrola, né? O editorial do Estadão, que eu comentei com vocês, e o editorial do jornal O Globo também. O editorial do Globo dizendo: novo desenrola é programa eleitoreiro com efeito nocivo. E aqui no Estadão é aspirina eleitoral. O Flávio Rachadinha, evidentemente, entrou nessa história. E aí, para minha satisfação, eu vi aqui, e logo depois que eu fiz o papo com vocês, uma matéria no fórum, que atestou a mesma coisa, né? Ou quase a mesma coisa. Globo e Estadão aderem à narrativa de Flávio Bolsonaro para atacar desenrola de Lula. Na verdade, eu não sei se foi o Globo ou o Estadão que aderiram ao Flávio ou se foi o Flávio que aderiu ao Globo e o Estadão. Agora, o que isso comprova? Que estão todos juntos, o bolsonarismo, a grande mídia, os grandes jornalões, o mercado financeiro, todos eles unidos para engabelar o povo por um lado e para assaltar o povo por outro lado, né? Mas interessante aqui a revista ter feito isso. Eu mostrei para vocês que esse discurso aí que eles fazem, né, que as pessoas estão endividadas no Brasil por conta da responsabilidade fiscal do governo federal. É fazer um exercício muito grande, né, para vincular o governo Lula com a dívida do cidadão lá que foi comprar um fogão, foi comprar uma geladeira, micro-ondas, televisão, enfim. A culpa é do governo pelo cara ter apanhado um crédito para comprar um bem para ter tentado resolver uma situação. Eles estão querendo criar histórias para desgastar o governo Lula. Como eu tenho dito para vocês, se o governo tivesse todo dia nas redes, de manhã cedo, o presidente falando, indo para as lives e tal, isso funcionaria como uma estrutura remediadora desse tipo de conversa pilantra dos grandes veículos de comunicação, com a conversa também do Flávio Rachadinha e essa patota toda. Bom, uma das questões que preocupam todas as pessoas que estão observando o que pode acontecer do encontro de Lula e Trump é o fato do Trump ser uma pessoa que não tem freio moral, freio inibitório, freio ético nenhum. Então, hoje tem notícias muito laterais sobre desdobramentos do que ele anda fazendo pelo mundo contra pessoas, como, por exemplo, as críticas que ele fez ao Papa. Papa responde a Trump: se alguém me criticar, que o faça com a verdade. O Papa foi muito delicado, né? Ele deixou nas entrelinhas que o Trump é um mentiroso. O Trump, quando diz assim que o Papa não está preocupado com os cristãos, o Papa quer arma nuclear do Irã. O Papa quer alguma arma nuclear, só na cabeça de uma pessoa perturbada como o Trump é que pode surgir isso. Então, o Lula, amanhã ele estará lidando com alguém com a mente e com a personalidade perturbadas, né? Então, é isso que preocupa as pessoas do campo civilizatório. Muita gente fazendo especulação sobre pesquisa eleitoral. Eu tenho falado aqui com vocês que todas as pesquisas elas mostram que o Flávio Bolsonaro foi crescendo, 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 mas parou. Ele não continua a subir. A expectativa é que tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro estejam hoje em patamares muito parecidos. Na minha avaliação, o Lula tem muita chance de apresentar muitas coisas positivas e desempatar esse jogo positivamente. Para o Flávio Bolsonaro, só resta mesmo ele torcer para a sorte e torcer também para que as big techs entrem de forma muito pesada aqui, controlando informações, divulgando cada vez mais as pautas da extrema-direita e cerceando aqui
as pautas da esquerda, dos progressistas, né? Por isso que a gente tem que ter um engajamento cada vez maior. Eu aqui com vocês, gente, vocês no cotidiano, nós todos fazemos política. Não a política partidária, mas quando a gente conversa com alguém, a gente esclarece alguém, nós estamos fazendo política. E é muito importante a gente ocupar todos os espaços políticos disponíveis. Por isso que eu estou muito feliz, muito contente, muito gratificado de ver que você está assinando um abaixo-assinado que eu tenho colocado sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, que me estimula a entrar mais de frente para enfrentar essas criaturas todas. Vocês podem imaginar o que significaria eu estando tete a tete com essas figuras? Bom, eu garanto para vocês que muita gente ia escutar coisa ali que nunca escutou, né? E ter muito desmascaramento também. Bom, áudio liga Milei à operação regional de desinformação contra Sheinbaum e Petro. Gente, isso aí é uma situação que aconteceu essa semana, né? Em que o ex-presidente de Honduras, que foi preso e estava cumprindo pena nos Estados Unidos há 24 anos de cadeia, ele foi anistiado pelo Trump. E aí, logo na sequência, o cara começa a se envolver numa estrutura de espalhar notícias falsas contra o governo de Gustavo Petro na Colômbia e contra a Cláudia Sheinbaum no México. E para isso, ele teria arrecadado ali com o pessoal do Milei $350 mil. E aí, essa notícia está circulando bastante, e a Cláudia Sheinbaum foi perguntada sobre isso na Manhãneira, no encontro que ela faz pelas manhãs com o povo mexicano. E ela comentou, vamos pegar um trechinho aqui. Financiada por gobiernos extranjeros, particularmente Argentina. Ela foi até delicada, ela não falou Milei, né? Essa história aí é financiada por governos estrangeiros e pela Argentina. Es parte de lo que en algún momento presentamos aquí, vamos a seguir presentando. Já falamos sobre isso, né? Já mostramos isso aí. Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países, que tienen una red una red de redes para las redes sociales, digamos. Então, o que ela está dizendo, olha, então essa extrema-direita, eles praticamente estão construindo uma rede paralela, né, de extrema-direita para esse objetivo, para minar governos progressistas, né? Ela não citou o Brasil, mas olha, o Brasil está nessa reta também, gente. Essas empresas todas estão conectadas com gente da extrema-direita, e a extrema-direita aqui no Brasil está representada pelo clã Bolsonaro. Que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas. Miren, el día de la detención de el Mencho. Então ela está dizendo, olha, eles se encarregam de fazer notícias falsas. No dia que prenderam o traficante lá, o Mencho, né, lá no México. Salieron una cantidad de mentiras en las redes. Aí saiu uma quantidade tão grande de mentira nas redes, ela vai falando aí, que aí causou tumulto no México, né? Foi quebra-quebra por todo lado, foi incendiar ônibus, aquelas coisas todas. Aqui é a foto do ex-presidente de Honduras, o Hernandes, que foi anistiado pelo Donald Trump, o Hernandes por ser de extrema-direita. E aí se envolve nesse negócio de arrecadar grana para poder minar governos progressistas, né? Então, gente, a gente tem que estar muito atento a esses movimentos todos, porque a briga aqui no Brasil não vai ser moleza, não. Eu espero aí que o governo Lula e que as pessoas que estão ali na parte estratégica que comecem a se movimentar com mais firmeza, porque essa gente vem com tudo. Eles não têm escrúpulos e eles não vão ter menor timidez de fazer qualquer tipo de sabotagem, inventar mentiras, como já acontece agora, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vê lá no primeiro comentário o abaixo-assinado e a nossa enquete, tá legal? Um grande abraço, tchau!